Temperatura de cor, você sabe o que é, para que serve e como usar? E eu digo mais, como tudo isso pode interferir na sua saúde? Então fica ligado nesse vídeo que no final também vou mostrar um macete que eu utilizo para iluminar os meus projetos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje estamos com um cenário um pouquinho mais elaborado, estamos ficando podre de chique aqui nesse canal. E hoje eu vim trazer um assunto muito importante dentro da iluminação, que é a temperatura de cor. Bom, vamos começar então do princípio do que é a temperatura de cor. Temperatura de cor nada mais é a cor da luz que vai ser emitida pela fonte luminosa. Então, de maneira simplória, é a cor da luz. Então, se ela vai ser uma luz branco mais quente ou se ela vai ser um branco mais frio. E para que serve isso? Essa temperatura de cor, ela vai trazer sensações para o espaço. Então, ela que vai dar essa ambiência, aquela ambiência de um espaço mais aconchegante, de um espaço mais frio, mais repulsivo. Então, a temperatura de cor brinca com isso. E isso é só aplicado em lâmpadas brancas, né? Porque a gente tem as coloridas, que entra na classe RGB. Então, temperatura de cor são para luzes brancas. E essas temperaturas de cor, elas têm finalidades diferentes quando a gente usa no espaço. Como eu comentei, elas vão trabalhar com as sensações. Então isso tem que estar muito bem alinhado com o projeto que está sendo proposto. Bom, então eu vou falar um pouquinho da escala de cor, como que funciona. Quanto mais alto o número, mais fria, mais próximo do azul tem de ser essa iluminação. E quanto mais baixa essa escala, mais próximo ao vermelho, a uma luz quente. Por isso que a gente chama de branco quente e branco frio, popularmente dizendo, por causa dessa escala de kelvins. Isso é uma escala que foi desenvolvida há muito tempo, onde eles esquentavam o metal e quanto mais subia essa temperatura, ia tendo essa variedade de tonalidade, então eles foram denominando essa escala de cor chamada de Kelvin, e hoje isso é aplicado diretamente na iluminação. Bom, para vocês entenderem um pouquinho mais da diferença, a gente pode ver nas luzes aqui do cenário. Essa luz aqui, ela é uma temperatura de cor mais quente. É uma lâmpada de filamento, ela tem uma temperatura de cor mais baixa, próxima a 2500 kelvins, né? Então isso é uma cor mais quente. Essa aqui já do outro lado da nossa luminária, ela já está próxima a 3000 kelvins, então ela é uma temperatura de cor mais fria. Tem que ser mais fria, o número mais elevado, né, 3000, de 2500 para 3000 eleva esse número e ela tem que ser a mais fria. E como a gente utiliza essas temperaturas de cor? Então essas mais baixas, mais próximos ao 2500, 2700 kelvins, geralmente a gente vai encontrar muito em iluminações decorativas, como em AR70, lâmpadas utilizadas para fazer spot, algum detalhe assim. Mas também quando a gente quer aquele espaço super acolhedor, super aconchegante e muitas vezes até com fluxo luminoso mais reduzido, a gente usa essas temperaturas quentes para trazer essa sensação de aconchego e acolhimento para o espaço. Então é muito indicado, muito legal utilizar em quartos, salas de estar. Em residências eu gosto de utilizar muito 3000 kelvins na casa inteira. Banheiro, cozinha, sem limite. Vale a pena lembrar um alerta. A temperatura de cor não influencia em nada enquanto essa luz vai iluminar o ambiente. O que tem relação com a força, com a iluminação da luz no espaço, é fluxo luminoso, totalmente diferente de temperatura de cor. A temperatura de cor só vai entregar esse aspecto, a cor da luz para o espaço, e não o quanto isso ilumina ou deixa de iluminar. Então aquele velho mito de quanto mais fria ser a temperatura de cor, mais iluminar, está totalmente errado. O que vai demandar de quanto essa luz ilumina é o fluxo luminoso. E das temperaturas de cor frias, eu gosto de utilizar o máximo até 4000 kelvins. Mais que isso, eu nunca usei, eu não gosto muito porque dá muito aquele aspecto de gelado para o espaço, não deixa nada aconchegante, nada agradável.
e vocês vão entender um pouquinho mais como que essas temperaturas de cor frias podem a longo prazo, a longa exposição, provocar algumas coisas no nosso organismo. Então, as temperaturas de cor ali na faixa de 4.000 kelvins, onde que eu gosto de utilizar? Geralmente em espaços de home office, em espaços que vai ser desenvolvido algum tipo de atividade que precisa mais alerta das pessoas, que as pessoas precisam estar mais atentas. Então, geralmente em escritórios de contabilidade, de advocacia, locais que vai ter uma rotina de trabalho bastante intensa, eu gosto de utilizar essa temperatura de cor mais fria. Clínicas também é muito bacana de ser utilizado. E às vezes pode acontecer do cliente querer a iluminação geral um pouco mais fria. E aí eu sempre gosto de indicar o 4.000. Então a gente trabalha com as 3.000 nas decorativas e utiliza 4.000 para fazer essa iluminação geral, porque a percepção de pessoa para pessoa pode mudar muito na iluminação. Então tem quem realmente prefira uma iluminação um pouco mais fria e tem realmente quem prefira essa iluminação mais aconchegante. Então ali no momento do briefing, a gente tem que escanear isso do cliente para poder proporcionar isso para o espaço. Também vale destacar para casos de ambientes comerciais, essa temperatura de cor de alguma forma sempre vai estar aliada com a marca. Às vezes é uma marca de produtos esportivos, vale a pena eu deixar essa temperatura de cor mais fria, para deixar as pessoas mais dispostas, mais alerta. Às vezes é um café, é um restaurante, eu quero que as pessoas se sintam acolhidas nesse espaço, então vale a pena eu deixar essa temperatura de cor mais aconchegante, mais quente. Bom, e eu falei que tudo isso pode interferir diretamente na saúde. E como isso se aplica? Então, quando a gente passa um longo período de exposição nessa luz artificial, o LED tem uma propriedade de mandar alguns sinais para o nosso organismo. Mesmo que a gente não perceba, a gente recebe alguns estímulos dessa luz. Então, por exemplo, se a gente colocar uma luz totalmente fria num escritório onde eu vou passar 8 horas, a jornada inteira de trabalho dentro do escritório. Essa luz fria, a longa exposição, ela libera um hormônio no nosso corpo chamado cortisol. E o que o cortisol causa no nosso organismo? Ele é o hormônio que desperta o nosso organismo. Então, quando a gente está ali das 4 às 6 da manhã, o nosso corpo, por si só, ele já libera cortisol no nosso organismo. Entendendo que o dia está amanhecendo e a gente tem que despertar. Então ele é o hormônio que vai despertar o nosso corpo, deixar um estado de alerta. E o que acontece se a gente ficar o dia inteiro exposto a essa luz? O nosso corpo sempre vai achar que é amanhã, está amanhecendo, está ao meio-dia, está amanhecendo, e como a gente não tem essa variação de temperatura de cor, assim como o Sol tem, numa luz artificial a gente não tem, então nosso corpo vai passar o dia inteiro no estado de alerta. E o que pode acontecer à noite? Você está extremamente estressado, muitas vezes pode dar dor de cabeça, pode ter perda de sono. Então são vários fatores que a temperatura de cor sim pode influenciar no nosso organismo. Lembrando, em longa exposição, né? Não é porque, meu Deus, entrei numa lavanderia aqui, desliguei a luz, saí, que já vai ter essa influência no corpo. Tem que ter uma longa exposição. Então, geralmente em escritórios, que a gente sabe que vai ficar bastante tempo, a equipe trabalhando nesse espaço, eu gosto de usar um limite de 4.000 kelvins, justamente por causa disso. E as temperaturas de cor mais quente, elas se assemelham mais ao pôr do sol. Então é aquele momento que o nosso corpo começa a relaxar, começa a entrar num estado de descanso, de repouso, e a melatonina, que é outro hormônio no nosso corpo, começa a ser ativa no nosso organismo. Então, não que a luz quente vá liberar a melatonina, mas essa luz mais baixa, mais quente, mais acolhedora, vai de alguma forma estimular o repouso do nosso corpo, seguindo essa logística do sol, né? Então, o nosso corpo ele é muito regulado pela natureza, né? Então, todo esse ciclo do sol, ele influencia diretamente no nosso organismo, e com a iluminação artificial acabou tendo a quebra desse ciclo, né?
Então hoje à noite a gente tem os ambientes totalmente iluminados, o que vai totalmente contra ao natural. Então a gente pensar numa iluminação que regule o nosso ciclo biológico, o nosso ciclo natural do organismo, é extremamente importante. Hoje a gente tem algumas luminárias até que elas fazem esse ciclo de temperatura de cor, vão desde o mais frio e elas automaticamente vão passando para uma temperatura de cor mais quente. Ainda são poucos modelos que a gente tem disponível no mercado, mas sempre quando a gente tiver um orçamento que vale a pena fazer esse investimento, é muito legal também utilizar. Bom, agora entendido todos os conceitos de temperatura de cor e como isso influencia na nossa vida, eu quero te convidar para nós ir lá numa obra que eu vou explicar o super macete que eu utilizo, que é infalível nos projetos. Oi pessoal, então agora a gente está aqui na obra da Intra, no nosso escritório, e eu vou mostrar um macete que a gente sempre gosta de utilizar nos projetos lumiноtécnicos referente à temperatura de cor. Que o que é? A gente sempre utilizar uma temperatura de cor mais ou menos em 1000 kelvins de diferenças entre uma e outra. Então aqui a gente está usando toda a iluminação geral de 4000 kelvins. Como é um escritório de contabilidade, ele precisa ter esse despertar, essa luz um pouco mais fria no espaço. Então a gente gosta de jogar sempre uma luz neutra. Então a gente tem o 4000 aqui e nas luminárias decorativas a gente utilizou o 3000, que são essas luminárias as MR11 aqui. Então ficou tudo no 3000. Então, para não ficar aquela sensação estranha de você utilizar temperaturas de cor diferentes no mesmo espaço, sempre vale essa regra de utilizar em torno de 1000 kelvins de diferença entre uma temperatura e outra. Por exemplo, se a gente utilizasse um 6000 aqui dentro desse espaço e um 3000 aqui nesses embutidos, ia ficar uma diferença muito grande de temperatura de cor, o que não é ideal para utilizar dentro do espaço. Então, mantendo essa regrinha de em torno de 1000 kelvins entre uma e outra, é o ideal para se utilizar no espaço. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado de vir um pouquinho para a obra aqui, uma obra nossa da Intra. Se inscreva no canal, ative as notificações, que tem muito conteúdo técnico, muito conteúdo sobre iluminação vindo aqui para vocês. Um abraço e até a próxima!